Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, meninos e meninas e professores que nos visitam na tarde de hoje. Esta última semana, senhor presidente, foi uma semana marcada por uma série de fatos que certamente mexeram com a vida das pessoas no Brasil todo e, em alguns casos, caso da Chapecoense, até fora do Brasil. Mas, especificamente, no nosso caso, nós que fazemos política, sabemos que essa semana foi uma semana de um debate muito intenso a respeito, por que não dizer também, dos destinos que o nosso país e a sociedade tomará, a depender das votações que o Congresso fará, algumas em segundo turno, agora nesta e na próxima semana. Uma delas, obviamente, que irá fazer com que nós voltemos a ter grande mobilização em Brasília, é com referência ao projeto de emenda constitucional número 55, que fará, se aprovada, como já foi no primeiro turno, com que nós tenhamos um retrocesso de 20 anos, porque é esta a proposta, 20 anos de congelamento de aplicação de recursos na esfera pública, coisa que nenhum país do mundo até hoje fez e que parece que os nossos sábios, como diz o colunista Hélio Gaspari, sábios com C cedilha, parece que os nossos sábios de Brasília descobrem, vez por outra, como fazer com que as coisas que já sejam ruins fiquem piores. É de se pensar como que nós faremos com a educação, com a saúde, com o meio ambiente, com segurança, se nós vamos ter que fazer não só o contingenciamento, esse já vem sendo feito pela DRU desde 2015, mas com o congelamento de recursos que serão aplicados nos próximos 20 anos pelo Estado. É de se pensar como será feita, inclusive, como será feita a aplicação de uma medida que, tão autoritária quanto a PEC, pretende-se que vote-se agora, ainda, talvez nesta semana, talvez no início do ano que vem, que é justamente uma medida que vem fazer com que nós tenhamos, já tivemos a oportunidade de falar sobre ela aqui, a MP 746, uma alteração em todo o sistema educacional no Brasil. Há que se perguntar, deputado Rasca, qual é a mágica que você congela recursos e, por outro lado, pretende ampliar o número de escolas em regime integral, pretende ampliar o número de horas no currículo dos alunos no Brasil, na rede pública e privada, como se pretende fazer na área de saúde com as novas tecnologias por 20 anos, nós não estamos falando de 1 ano, 2 anos, 3 anos, a PEC 55 fala em 20 anos. Qual é a mágica? Talvez a mágica tenha vindo justamente hoje, quando o presidente Michel Temer enviou à Câmara Federal o seu projeto de reforma da Previdência. Uma reforma que fará com que muitos fiquem com saudades da reforma que foi bastante criticada, feita no governo Fernando Henrique Cardoso e feita no governo Lula. Uma reforma da Previdência que, mais uma vez, privilegiará apenas um setor, o setor rentista da sociedade, o setor onde os bancos, ano após ano, independente da situação econômica, política do país, batem recordes após recordes nos seus balanços. Uma sociedade que será meramente, após todas essas medidas que se pretende implantar, meramente uma sociedade que exportará commodities e que produzirá conhecimentos para pouquíssimas áreas. Por isso, senhor presidente, acho que esse momento é um momento de reflexão. Não por acaso, neste momento também, semana passada se discutiu muito alguns projetos, entre os quais eu cito um que o governador Requião, ex-governador Requião, senador Requião, apresentou hoje seu relatório, que é você fazer com que nós tenhamos condições de igualdade para todos os cidadãos, inclusive Ministério Público e Tribunal de Justiça ou magistrados. Condição de igualdade para que nós possamos ter também condições para que juízes e promotores tenham também o mesmo tratamento e que nós não tenhamos mais uma situação como hoje está nos jornais, onde um número de juízes
recebe anualmente 16 milhões e 400 mil reais de aposentadoria por terem sido, pasmem, senhores deputados, por terem sido condenados pelo CNJ. Estes juízes envolvidos numa série, um número pequeno, felizmente, porque se fosse maior seria muito pior, mas condenados por envolvimento, um deles com tráfico, outro com abuso de autoridade, outro juiz condenado, ou a juíza condenada por ter colocado uma menina junto com outras pessoas, adultos, em cela conjunta, e que foi essa menina estuprada, juízes envolvidos com desvio de recursos. O que acontece, deputado Plauto, com um cidadão quando é acusado disso? Obviamente é aquilo que deve acontecer com qualquer um. Ele é exonerado, é mandado embora, se for serviço público, aberto de serviço público, iniciativa privada, é mandado embora e responde processo. Aqui não. Aqui você é aposentado com salário integral. Isso custa hoje para o Brasil, segundo o CNJ, esses dados estão nos jornais do dia de hoje, 16 milhões e 400 mil reais. Do mesmo jeito que nós fazemos e fizemos hoje um debate sobre o ECA, numa audiência pública feita na manhã de hoje, e onde se aponta a falta de recursos para crianças e adolescentes e a falta de um tratamento equânime para crianças e adolescentes, do mesmo jeito, nós ficamos nos perguntando como que se pode, numa sociedade que se pretende justa, se sentirem alguns ofendidos porque se discute teto constitucional. Ofendidos porque descumprem aquilo que a própria Constituição determinou. Como podem algumas pessoas dizerem que há um ataque a um segmento da sociedade porque esse segmento tem valores, seja ele o judiciário, executivo ou legislativo, Tribunal de Contas ou Ministério Público, tem valores acima daquilo que é previsto pela Constituição. É surreal que, ao invés de nós dizermos que estas pessoas têm que ter o mesmo tratamento que tem qualquer outro cidadão, nós entendemos que é preciso que nós encontremos um mecanismo, é isso que está se buscando fazer, um mecanismo para que aqueles que recebem além do teto possam continuar a recebê-lo, mesmo sendo inconstitucional. Ou seja, a Constituição, no seu primeiro artigo, é completamente desfigurada, porque a lei não vale para todos, a lei vale para alguns, porque alguns têm direito mais que os demais. Da mesma forma, eu fico me perguntando se nesta semana que nós vimos tanto debate feito a respeito, por exemplo, do foro privilegiado, que é outro privilégio, por isso o nome já diz, foro privilegiado. Eu sou a favor de se acabar com o foro privilegiado. Se acabe com o foro privilegiado para todos. Acabe-se com o teto, o valor do teto, acima do teto, para todos. Acabe-se com as condições específicas para todos. Não é para um segmento ou outro, todos. Para que nós possamos, de fato, pensar em reconstruir uma república. Não ficar num debate sobre corrupção que muitas vezes se confunde com uma infantilidade moralista, mas um debate de fato que permita que o Estado tenha condições de fazer com que ações que ocorram e que estejam à revelia da lei possam ser buscadas, fazer com que as pessoas sejam responsabilizadas. E nesse sentido, inclusive, eu quero aqui dizer que me surpreendeu muito, senhores deputados, muito, a reação que foi tida durante a votação daquele projeto de lei tido com o nome de 10 medidas. Na verdade, são 10 itens juntos para que fosse votado num projeto de lei na Câmara Federal. E que recebeu um nome de 10 medidas quantas? Acabou virando 17, 15, 18 medidas. Obviamente que o nome 10 medidas é muito mais um nome publicitário do que efetivamente só as 10 medidas. E me surpreende porque as pessoas, a impressão que dá, senhores deputados e senhoras deputadas, e parece-me que não é só impressão, é que as pessoas não leram o que propunham as 10 medidas. E não leram aquilo que foi aprovado na Câmara Federal. E aí não se trata do deputado A, B ou C, deputado Nelson Justo, porque eu vi deputados de todos os partidos, do PT ao DEM, ou do PSOL ao DEM, para nós pegarmos todos os partidos. Todos os deputados sendo execrados porque fizeram a opção de votarem, inclusive algumas revistas e jornais dizendo que estavam fazendo isso em causa própria. E aí nós pegamos o que significavam as 10 medidas, porque volto a dizer, a maior parte, deputado Plauto, não leu as 10 medidas. Não leu.
entrou na onda. Entrou na onda. Se declarou favorável, sem saber exatamente o que dizia. Eu acho que isso é um pouco natural num período que se tem uma grande comoção, mas entrou na onda. Aí foi contra porque se votou, desfigurou as 10 medidas. O que se desfigurou? Nós tomamos o cuidado de pegar, nossa assessoria de imprensa, pegar o que significavam as 10 medidas e fazer delas um debate que eu acho que é pertinente aqui, deputado Romanelli, que se faça. O que a Câmara aprovou e o que ela suprimiu? O que foi aprovado? Primeiro, criminalização do Caixa 2. O texto torna crime a utilização de recursos não contabilizados formalmente em campanhas eleitorais. É importante ressaltar que a prática antes não era crime penal. Isso significa que agora a Caixa 2 é passível de prisão. Isso é bom que todos saibam, porque até agora levou como se fosse brincadeira. O segundo ponto, torna crime hediondo a corrupção. Peculato, corrupção ativa, corrupção passiva, corrupção ativa em transação comercial internacional, inserção de dados falsos em sistemas de informações, entre outros crimes, passam a ser enquadrados como hediondos, o que significa prisão em regime fechado sem fiança. Terceiro ponto aprovado pela Câmara, em primeira votação. Criminaliza a compra de votos, uma prática extremamente comum nas eleições. Só muito hipócrita que vai dizer que nunca ouviu falar disso. Que nunca ouviu falar que isso não existia no Brasil. Criminaliza a compra de votos. Compra de votos era crime eleitoral e a punição era multa, cassação de registro de candidatura e perda de mandato. Agora, para ser crime, a compra de votos com pena de 1 a 4 anos de prisão e multa. Aumenta a pena de corrupção de acordo com o valor desviado. As penas de desvio de recursos são aumentadas de 7 a 25 anos de prisão. Aumenta e acelera o processo de investigação. O texto aprovado dificulta as medidas que atrasavam o processo de investigação. Torna o crime de abuso de autoridade. A proposta prevê como crime de abuso de autoridade que venha a ser cometido por juiz, promotor ou agente público, como qualquer cidadão brasileiro. Isso significa que qualquer autoridade que cometa alguma arbitrariedade, abuso de poder e atente contra o direito à legítima defesa e promova a manipulação da verdade contra qualquer cidadão brasileiro, poderá ser processado e a justiça determinará quem tem razão. Não há perseguição nenhuma, apenas uma equidade e uma colocação em igualdade de condições a todos. Seja policial, seja deputado, seja promotor, seja juiz. O que foi retirado do texto? Impedimento de prática do habeas corpus. O habeas corpus é uma medida, aliás, milenar, judicial que qualquer cidadão comum pode implementar para impedir uma prisão arbitrária e ou solicitar a liberdade de alguém que tenha sido preso injustamente. Isso estava nas 10 medidas. E os senhores sabiam disso? Sabiam disso? Que era essa proposta para ser votada? Retiraram o habeas corpus? Será que as pessoas sabiam que entre as propostas que dizem que foram desfiguradas e que foi reprovada, está o confisco de bens sem prova do ilícito? Caso essa proposta se mantivesse, poder-se-ia determinar o confisco de bem de qualquer pessoa sem a prova ou julgamento. Simplesmente se retirava. Confiscava o bem independente da prova. Pagamento de delator com dinheiro de corrupção. A medida poderia permitir que delatores ficassem com 30% do que foi recebendo por delação com recurso de corrupção. O que é uma aberração. Se há uma corrupção, como que se vai pagar 30%, deputado Romanelli? Para quem delatou, o dinheiro da corrupção fica com quem delata. Isso é uma aberração. Quer dizer, é uma medida totalmente fora de contexto. Mais ainda, simular situação de corrupção para testar a integridade do servidor. Isso significa fazer uma pegadinha para ver se o servidor tem ou não um perfil que possa vir a ser considerado corrupto. O que não garante que futuramente ele não vá ser. O que não garante que nesse momento ele não possa estar sendo e futuramente não venha a não ser. Mas essa é a pegadinha que se fazia. Anistia de crime de Caixa 2 foi reprovado. Esta proposta buscava perdoar quem havia praticado o Caixa 2 e teria deixado impune pessoas que fizeram essa infração. Eu acho que esses esclarecimentos precisavam ser feitos por todos os partidos políticos. Todos, do PSOL ao DEM. Por que eu digo todos? Porque hoje não há apenas uma criminalização do partido A, B ou C. Há uma criminalização da política. E não se enganem os senhores, não se enganem as senhoras. Primeiro pega o partido A, depois o partido B, depois o partido C. As pessoas vão e na sua tentativa de fazer justiça, acabam nos transformando num país da exceção.
Não é o silêncio que vai resolver o nosso problema. Não é o silêncio que vai fazer com que nós esperemos que a situação se resolva porque ainda não pegaram este ou aquele que é deste ou daquele partido. Não é isso. Não se trata de defender a corrupção, mas trata-se sim de nós termos a transparência e dizer que nós não podemos ter um Congresso emparedado. Nós não podemos ter um Congresso encurralado. Se o Congresso é ruim, se a Assembleia Legislativa é ruim, ainda assim ele foi eleito com os votos da população. E o pior dos mundos é não ter um Congresso, é não ter uma Assembleia Legislativa. Por isso faço um apelo, que todos os partidos se manifestem, porque o silêncio é sinônimo de covardia. E a covardia é o pior dos mundos nesse momento. Obrigado, senhor presidente.